Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e estou iniciando mais um quadro Nutri para Viver e hoje eu vou falar sobre diabetes gestacional. Primeiramente, eu peço desculpa pela minha voz, eu tô um pouco rouca, com a garganta um pouco inflamada. Eu passei por uma cidade que o clima estava bem frio e aí acabou com a minha voz, minha garganta. E aí eu tava gravando o vídeo, acabei utilizando bastante a minha voz, então acaba prejudicando um pouquinho. Então, talvez esse vídeo fique um pouco longo por causa das minhas pausas, mas vai dar certo, tá, gente? Eu sumi, mas eu voltei. É assim, a gente vai e volta, porque desde que eu me formei, porque agora eu sou nutricionista, meus amores, agora eu sou nutricionista. E desde que eu voltei, desde que eu me formei, a vida tá uma correria, né? Muito estudo, atendimento e aí viagens para fazer prova, então é assim a vida. Mas esse vídeo eu queria dedicar a um inscrito aqui do canal, que ele fez um pedido muito especial. E eu fiquei muito feliz, porque eu já faço vídeos há muito tempo. E às vezes eu achava que não atingia o público que eu esperava. Então eu fico muito feliz de realmente de alguém estar assistindo meus vídeos e gostando e fica esperando por uma notificação. Então eu dedico esse vídeo ao Vitor Martins. É, um beijo, um abraço pra você. Muito obrigada pelo carinho, pela sugestão de vídeo. Eu tô um pouquinho ruim da voz, mas eu acho que vai ficar bom esse vídeo, eu espero, né? Porque não tinha como adiar mais, eu acho que eu já adiei bastante, mas vai dar certo, né? Espero que dê tudo certo. Eu vou falar sobre a diabetes gestacional, então, nesse primeiro momento, eu vou falar aqui como que ocorre a diabetes gestacional e depois eu dou uma pincelada sobre a nutrição, porque eu acho que a nutrição não tem mistério em determinados casos, né? Mas eu vou explicar aqui direitinho para vocês. A gente sabe que o nosso corpo ele envolve vários mecanismos fisiológicos e isso que faz com que a gente se mantenha vivo e cada dia mais em desenvolvimento, certo? E na gestação não iria ser diferente, né? Existem vários mecanismos hormonais ali para ajudar a manter aquele feto saudável e se desenvolver durante toda a gestação. Mas antes de tudo, eu queria dizer uma coisa que eu acho uma curiosidade interessante. O feto, ele é considerado um corpo estranho para o nosso organismo. Aí vocês talvez perguntem assim, mas Maria, o que é um corpo estranho? Então, eu vou usar o exemplo de um vírus, tá? Bom, quando alguém pega um vírus, o nosso corpo, né, o nosso sistema imunológico, ele tenta ali combater aquele vírus porque ele entende que aquele vírus é um corpo estranho, ele não deveria estar no nosso corpo. É criando mecanismos e atacando aquele vírus para combatê-lo. Às vezes consegue, dependendo de como está o nosso sistema imunológico ou como aquele vírus né? Se ele for muito potente, às vezes o nosso corpo não consegue combater o vírus sozinho, então acaba a gente tendo que recorrer a outros meios, certo? E o feto, ele é considerado um corpo estranho porque o nosso corpo entende que ele não deveria estar ali. Só que ao mesmo tempo que o nosso corpo ele entende como um corpo estranho, existe uma outra parte que entende que aquele feto deveria estar ali e que ele tem que desenvolver de forma saudável. E é aí que eu falo que o quanto o nosso corpo é maravilhoso, né? O nosso organismo é maravilhoso, o quanto Deus é perfeito para criar tantos mecanismos como forma de proteção e fazer com que aquele feto desenvolva de forma saudável, pleno, né? E isso é muito lindo, gente. Quando estudamos isso a fundo, todos os mecanismos, como que ocorre, cara, é incrível, incrível mesmo. Eu lembro que na época da faculdade, quando eu estudei, eu acho que eu não estava tão preparada para estudar essa matéria, porque eu realmente não conseguia absorver a importância de todos esses mecanismos. E aí depois, né, eu começando a estudar para concursos e enfim, eu percebi o quanto isso é incrível, o quanto isso é maravilhoso. Então, o nosso corpo, ele vai criando, o corpo da mulher, ele cria vários mecanismos para para o desenvolvimento das mamas, para o processo de lactação, cria hormônios para o feto desenvolver, para ele ser alimentado, enfim, existem vários mecanismos bem bacana. E um desses mecanismos, já citei mecanismos várias vezes, né? E aí o que acontece? O nosso corpo, ele precisa de energia.
né, para desenvolver, para sobreviver. E essa energia vem da glicose, que é a nossa principal molécula energética, que é um carboidrato. E o feto também não seria diferente, ele também precisa de glicose para ter o seu desenvolvimento adequado. E aí é o que eu falo, né? O nosso corpo ele envolve vários mecanismos hormonais, são vários hormônios ali trabalhando em conjunto em prol de um só benefício, de um só objetivo, né? E aí o que acontece? A mulher ela já produz ali, né? Ela tem uns níveis de glicemias considerados adequados para manter todas as nossas funções funcionantes. E aí, quando tem um feto, essa glicemia ela precisa aumentar. E aí a glicemia é aumentada tanto para suprir as necessidades da mãe, como também do feto. E aí chega um momento que esse feto não precisa mais dessa glicemia. E aí, quando a mulher é saudável, essa glicemia que já ela fica ali em excesso no corpo e chega um momento que o corpo ele vai normalizar essa glicemia, então os níveis glicêmicos ficam adequados. Mas quando a mulher, ela, por exemplo, não se alimenta direito, ou ela engravidou e estava já com excesso de peso, não pratica atividade física, então é sedentária, essa glicemia, ela pode não voltar aos níveis normais, e isso vai desenvolver a diabetes gestacional. Por isso que é importante, não só na gestação, não só na gestação, mas bem antes disso, procurar um profissional nutricionista para um acompanhamento. Às vezes a gente acha que o nutricionista só tá ali por questões de estética, né? Ah, eu quero emagrecer, vou entrar na academia, vou procurar um nutricionista. Ah, eu estou na academia há muito tempo, estou querendo ganhar massa, vou procurar um nutricionista. E sim, deve procurar nesses momentos, mas em outros também. Então, na gestação é importante ter um acompanhamento de um nutricionista, na infância, na adolescência, para entender como se alimentar adequadamente, na fase, né, quando a pessoa já está idosa ali, então tem que procurar também. E é importantíssimo a gente se cuidar antes, se prevenir antes, porque muitas pessoas acabam procurando um profissional só depois que a doença já está instalada. E aí dificulta todo o processo. E a gente não tem que esperar a doença se instalar, a gente tem que se cuidar bem antes, né? E só voltando lá para diabetes, né? Que eu acabo indo para um outro caminho. Além dessa questão do sedentarismo, da má alimentação, do excesso de peso pré-gestacional, também tem os extremos. Então, mulheres que engravidam muito tarde, por exemplo, ali nos 40 anos, ou mulheres que engravidam muito jovens, as adolescentes, elas tendem a ter uma chance maior de desenvolver a diabetes gestacional. Por isso que é importante ter um acompanhamento com o nutricionista, porque ele vai saber te orientar da melhor forma, respeitando toda a sua diversidade alimentar, né? Enfim. Agora que vocês entenderam a diabetes gestacional, eu vou falar de forma bem genérica aqui sobre a nutrição. Porque o que acontece? Quando a gestante é acompanhada pelo nutricionista, tem toda ali. Primeiro que atender gestante é maravilhoso, mas é um pouco mais complicado. Porque a gestante, a gestante já tem que tirar da cabeça dela que ela não tá comendo por dois, ela come por ela e mais um adicional. Porque vale ressaltar que o feto ali, o bebezinho, ele não é uma pessoa, né? Ele é uma criança que, ele é um bebezinho que consome muito menos quando comparado a uma pessoa adulta. Então a gente não, quando a mulher está gestante, ela não come por dois, e sim ela come por ela e mais um adicional para suprir as necessidades que aquele feto precisa, tá? Então, e tudo isso é calculado direitinho para a gestante, até porque a gestante ela vai ganhar o peso, isso é óbvio, né? Esse peso vai ser não só de gordura, mas toda a questão que envolve ali o feto, né? A placenta, o aumento das mamas, tudo isso vai aumentar o peso, não está atrelado só à gordura, né? Então, mas também tem uma quantidade adequada de peso que a gestante tem que ganhar, principalmente falando do peso pré-gestacional. Então, por exemplo, uma mulher que estava com peso adequado, ela pode ganhar uma quantidade X de peso. A mulher que já estava com sobrepeso, com obesidade, tem uma outra quantidade para ganhar. Porque se ganha em excesso, isso tudo pode prejudicar a gestação,
né? Pode trazer vários prejuízos e dependendo do que desenvolver pode levar à morte, né? O óbito materno. Então, é importante ter todo esse cuidado com a alimentação. E é por isso que é necessário um acompanhamento com o nutricionista para saber a quantidade certinha que tem que comer e montar uma estratégia adequada para essa gestante. Mas vamos lá. Todo mundo sabe do básico. O básico funciona e eu só não entendo por que as pessoas não fazem o básico. Eu acho que por ser tão básico, né? As pessoas acham, não vou fazer isso. Mas o básico funciona e a gente tem que fazer para manter uma alimentação adequada. E o que é esse básico, né? Bom, como eu falei, todo mundo já sabe, que consumir, aumentar o consumo de fruta, aumentar o consumo de verduras, hortaliças, diminuir o consumo de frituras, de produtos embutidos, né? Salsicha, presunto, é, enlatados, tudo isso tem uma quantidade absurda de sódio que a gente tem que reduzir. Preferir sempre alimentos in natura, então as frutas e as verduras, como eu falei, dar preferência para produtos integrais, né? Tudo isso vai ajudar muito e praticar atividade física também, né? Certo? Mas algumas coisas a gestante também tem que ter um cuidado. Por exemplo, alguns minerais são extremamente importantes, porque, como eu falei, como envolve vários mecanismos hormonais, isso também afeta ou até aumenta a questão da necessidade de alguns minerais, de algumas vitaminas. Então, a mulher tem que consumir maiores fontes de cálcio. Então, são ali os leites e derivados principalmente. Tem algumas verduras também que têm uma quantidade de cálcio, mas a gente pauta ali mais na questão do leites e derivados. O ferro também. A mulher, quando ela está gestante, ela precisa da suplementação de ferro e de ácido fólico, mas também ela precisa consumir isso a partir da alimentação. É maior biodisponível nas carnes. Mas quando for consumir verduras, as folhas verdes, escuras, né, que tem uma quantidade de ferro, é importante consumir junto uma vitamina C. Então, colocar uma pitadinha de limão ou chupar uma laranja após as principais refeições já ajuda bastante. Evitar consumir fontes de cálcio juntamente com fontes de ferro, para não ter essa competitividade, né? Porque o ferro compete com o cálcio e aí acaba fazendo com que um absorva menos. E outro também é um mineral importante para a gestante, então, como eu falei que envolve questões de hormônio nesse processo gestacional, então o iodo ele fica ali comprometido, por isso que a gente tem que consumir o sal, mas de forma adequada, né? O brasileiro ele consome uma quantidade muito absurda de sal. Se pensar que, se não me engano, o brasileiro consome 8 gramas de sal de sódio, sendo que deveria consumir 2. É 8 ou 6, eu vou colocar aqui direitinho. Então, não é para parar de comer o sal, né? Porque o sal ele é iodado, mas sim diminuir a quantidade dele, porque na gestação ela pode também desenvolver uma hipertensão. Então, é importante ter todo esse cuidado com a alimentação para evitar outros problemas, certo? Em relação às frutas, né? Como eu falei, quando eu falo que o básico funciona e a gente tem que consumir frutas, verduras, tudo nessa vida tem equilíbrio, né? Então não é porque devemos consumir fruta que vamos consumir uma quantidade absurda, né? Então o ideal é consumir pelo menos 3 frutas por dia, que essas frutas sejam variáveis, né? Sejam variadas, não ficam sempre ali na mesma fruta. E quando a glicemia estiver muito alterada, evitar consumir uva, manga, caqui, melancia, porque são frutas que têm uma quantidade maior de açúcar. E quando a glicemia estiver normalizada, consumir pequenas quantidades, né? Então, não comer uma manga inteira, mas sim apenas a fatia. A melancia, tem gente que come metade da melancia e nem percebe. Então, é só uma partezinha da melancia. Uva, só 10 unidades, porque ela tem uma quantidade muito grande de açúcar, né? A gente prova e ela é bem docinha. Então, tem que ter cuidado, sim, com essas frutas. Em questão de alimentação, né? Então, evitar consumir 2 carboidratos, ou quando for consumir 2 carboidratos, tentar dividir meio a meio ali. Mas se a pessoa não souber dividir, então evita.
prefira só um. Então, vai comer arroz? Não come o macarrão. Então, ou é macarrão, ou é arroz, ou é abóbora. A abóbora entra aí nesse carboidrato também, assim como a mandioca, a batata. Então, eu prefiro um ou outro. Ou se for usar os dois, como eu falei, tenta dividir ali meio a meio em porções pequenas para não ter esse pico de glicemia, tá bom? E aí consumir bastante folhosos, porque o folhosos ele tem fibras e aí ajuda nesse controle de glicemia. Tentar incluir aveia, chia, que também ajuda no controle da glicemia. É, as proteínas, então sempre que for comer um carboidrato, incluir uma proteína ali junto. Então vai comer um pão, né? Às vezes a gente acha que só porque tem diabetes não pode comer pão. E não é assim que funciona. Pode comer sim, mas tem que saber comer esse pão, né? E a quantidade também. Então vai comer um pão, coloca ali uma proteína, né? Um queijo, por exemplo, que aí já ajuda na questão do cálcio que a gestante precisa e também ajuda na questão da saciedade. Então, nunca coma um carboidrato sozinho, sempre coloque ele ali com uma proteína e de preferência tenta colocar alguma fonte de fibra junto também, que vai auxiliar bastante. Então é isso, gente. Como eu falei, não tem mistério a questão da alimentação, né? É o básico que funciona e e juntar, né, atrelar junto ao exercício físico. É importante que a gestante entre em contato com o médico e peça orientação sobre o exercício físico, porque, por exemplo, tem gestante que pode fazer musculação até determinado mês de gestação e outros não pode por ser uma gestação ali mais de risco. E aí vai precisar de atividades mais leves. Então pergunte ao médico se você consegue manter a sua atividade física, ou qual a sugestão que ele dá, mas não deixe de fazer, tá? É importantíssimo para evitar o que essa diabetes gestacional, primeiro evitar que ela ocorra, né? E se caso ocorreu, evitar que ela persista após a gestação. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Foi um pouco difícil, eu acho que eu tinha mais coisa pra falar ainda, só que o vídeo tá ficando um pouco longo e minha garganta já está doendo muito. Mas, gente, eu estou sempre à disposição pra ajudar, tá bom? Vocês podem me procurar no Instagram se tiver alguma dúvida. Eu vou deixar aqui meu Instagram, tanto pessoal quanto o profissional. Vocês podem estar me procurando lá. Ou vocês podem estar mandando aqui nos comentários as dúvidas que vocês tenham a respeito desse assunto ou alguma sugestão de outro tema que eu possa estar fazendo para vocês, que eu trago aqui com o maior prazer. Como eu falei, o pedido de vocês é uma ordem. E espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa, eu tô realmente com uma dificuldade para falar, tá? Sofrida aqui a situação, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, que foi um pedido tão especial. Um grande beijo para vocês, até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, me seguir lá no Instagram e compartilhar esse vídeo com outras gravidinhas ou mulheres que estão aí pensando em engravidar, né, ter o seu bebezinho. Então mande esse vídeo para elas também. Um beijo para vocês e tchau, tchau.